Olá, gente! Nesse vídeo vamos falar do capítulo 14 do livro didático, Gêneros, Sexualidades e Identidades. Nesse capítulo, a gente vai ter a oportunidade de dar continuidade a uma discussão que a gente fez nas quinzenas anteriores, que é aquela dos determinismos naturais, como, por exemplo, o racismo. A ideia é que a gente poderia explicar as diferenças entre as sociedades a partir de uma ideia de raça, uma ideia tirada da natureza, né? Do campo da biologia, digamos assim. É, no, Nesse vídeo e no capítulo que a gente vai tratar hoje, vamos falar de um outro tipo de determinismo natural, que é aquela ideia de que haveria uma relação necessária entre o sexo de um indivíduo e o seu gênero e a sua sexualidade. Existem outras teorias também não científicas que vão tentar relacionar também sexo, gênero e sexualidade, como por exemplo as teorias religiosas, as teorias do senso comum. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um esforço para diferenciar essas três dimensões: o sexo, o gênero e a sexualidade, de uma perspectiva científica, de uma perspectiva sociológica e antropológica, comparando vários tipos de sociedade. É claro que cada aluno e cada família pode ter a sua perspectiva sobre esses temas, mas o que eu estou apresentando aqui para vocês é uma perspectiva científica, do campo das ciências humanas especificamente. Então, muito bem, o que seria o gênero, gente? Bem, a espécie humana ela tem a reprodução do tipo sexuada e tem o dimorfismo sexual. Então a gente encontra o macho e a fêmea representada pelo cromossomo XX e o macho representado pelos cromossomos X e Y. Essas são características dadas pela natureza. Isso a gente chama de sexo, o sexo natural, né, digamos assim. O gênero já é uma construção social. São as atitudes, as formas de falar, de se vestir e condutas esperadas das pessoas a partir do seu sexo. Então, por exemplo, na sociedade ocidental, a gente espera tradicionalmente que quem é homem, ou seja, quem tem o cromossomo XY, tenha um comportamento que a gente chama de masculino, ou seja, que seja corajoso, seja viril, seja valente. A gente também atribui uma grande racionalidade aos homens, né? Em contraste com a mulher, que seria, em certo sentido, deficitária de uma série dessas características. Esses valores que a gente atribui ao masculino e ao feminino, e é isso que eu estou querendo dizer, eles são também hierarquizados, né? Geralmente a mulher ela é vista como mais imprevisível, tradicionalmente, na sociedade ocidental, né? Como mais imprevisível, mais suscetível às emoções, mais frágil, naturalmente voltada para o espaço doméstico e assim por diante. Então, tanto em relação ao homem quanto em relação à mulher, há um conjunto de expectativas de comportamento que a gente chama de gênero, que não são apenas expectativas de comportamento, mas comportamento no sentido muito amplo, a maneira de se vestir, de se portar, os papéis sociais que são atribuídos na sociedade e assim por diante. E por fim, a sexualidade tem a ver com como as pessoas direcionam o afeto romântico delas, né? O afeto romântico e naturalmente sexual. Então, a gente tem também na nossa sociedade ocidental categorias para designar as pessoas, por exemplo, que gostam de alguém do sexo diferente. Então, tradicionalmente na nossa sociedade, o modelo que a gente chama de heterossexual é o modelo considerado normal, né? De uma perspectiva, por exemplo, da própria ciência, até o final do século XX, a psicologia e a ONU especificamente não consideravam a homossexualidade uma doença, um desvio ainda psicológico, o que não é mais verdadeiro na atualidade. Por outro lado, as pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo a gente chama de homossexual, que também é uma categoria vinda do campo da ciência, campo médico, etc. Por exemplo, no campo religioso tem a expressão sodomita, né? Um homem que, por exemplo, que faz sexo com outro homem. Então são categorias sejam científicas, sejam religiosas, que estão designando relações ou com a pessoa do mesmo sexo ou com a pessoa do sexo diferente.
Cada sociedade, gente, relaciona essas três dimensões, o sexo, o gênero e a sexualidade, de uma maneira que parece para os indivíduos daquela sociedade como natural, como dada, como inquestionável. O papel da sociologia e da antropologia através de estudos comparativos é justamente mostrar que, bem, por exemplo, se a Margaret Mead vai para a região lá do Pacífico Ocidental, entra em contato com sociedades em que a mulher tem um comportamento que a gente consideraria masculino, mais agressivo, e os homens um comportamento mais feminino, que a gente chamaria de mais feminino, então quer dizer que não há uma relação entre o sexo e um determinado gênero. Cada sociedade organiza essa relação de uma maneira específica. E o mesmo a gente pode dizer sobre a sexualidade. Então, de uma perspectiva antropológica, de uma perspectiva científica, baseada em dados comparados de sociedades diferentes, a gente chega à conclusão que sexo, gênero e sexualidade são três coisas diferentes. O pensamento científico ocidental, a princípio, estabeleceu uma relação também natural entre essas esferas. Por exemplo, Freud ele fala num destino anatômico, como se houvesse uma relação necessária entre o sexo com o qual o indivíduo nasce e os determinados comportamentos. O Freud vai falar de que a mulher constrói em grande medida a identidade dela em relação a uma falta do falo, né, do pênis, que na sociedade ocidental é altamente valorizado. Algumas pessoas criticam Freud porque dizem que ele atribui à mulher a construção de uma identidade, digamos assim, sempre negativa e sempre tomando o homem como referência, mas eu acho que ele está querendo dizer que isso, na sociedade ocidental especificamente, a valorização do masculino em geral, e aí ele usa a questão do falo, né, do pênis como o símbolo disso, mas a valorização do masculino em geral gera um ressentimento na mulher, mas que não tem nada a ver com uma incapacidade dela, mas na verdade é uma questão política, né? Porque desde pequena a menina percebe que os meninos têm muito mais liberdade do que ela, né? Ela tem que ser mais recatada, o jeito que ela senta, que ela se comporta, a hora que ela pode chegar em casa sempre é diferente dos meninos, né? Então é nesse sentido que eu entendo que o Freud estava se referindo justamente a essa relação que se estabelece, que não é natural, né, construída historicamente, mas isso vai ficar muito mais claro a partir da Margaret Mead e da Simone de Beauvoir. Elas rompem completamente com essa ideia de um sexo, de um destino anatômico e vão dizer que o gênero é uma construção social, né? A Simone de Beauvoir diz que ninguém nasce mulher, mas se torna mulher. Ou seja, o gênero é uma construção social. E nos vídeos seguintes a gente vai desenvolvendo mais esses temas, tá? E a complexidade deles, relacionado, por exemplo, com a questão da classe social, dos movimentos sociais e da forma que a luta pelos direitos das minorias sexuais toma no século XXI, ok? Até daqui a pouco.